Muito bem. Na noite de hoje, nós vamos começar a tratar das particularidades do perispírito, do corpo espiritual. E para isso, é importante nós iniciarmos nossa discussão falando um pouco da questão da origem e da composição do perispírito. Necessariamente, para que a gente entenda as demais implicações sobre o perispírito sobre nós, da sua importância, é importante que a gente trate um pouco sobre a questão da origem e da composição deste corpo espiritual, dessa estrutura chamada perispírito. Há várias questões que são discutidas entre os estudiosos do espiritismo no que se refere a algumas dúvidas quanto à sua origem e composição e, particularmente, a forma do perispírito, né? Essa é uma questão que tem muito debate em cima disso, e a gente observa que a espiritualidade nos deu várias informações que até então parecem ser conflitantes no que se refere à definição da estrutura, da composição e da própria origem do perispírito. Então, na noite de hoje, a gente vai dedicar nosso estudo para tentar descobrir, dentro das informações espirituais, dentro das deduções lógicas que os espíritos nos revelaram, como se dá toda essa questão da estrutura, da composição e da origem do perispírito. Particularmente, a gente já inicia citando a própria obra da codificação, lá, a Gênese, principalmente no capítulo 14. Observem que o título já diz tudo, né? Formação e propriedades do perispírito. Quanto às propriedades do perispírito, nós vamos dedicar um dia ou mais, né, de estudo só sobre as propriedades, porque são diversas. Mas antes vamos falar dessa questão da forma. E aí, citando o item 7 lá desse capítulo, Kardec deixa muito claro quando ele diz: o perispírito, ou o corpo fluídico dos espíritos. Observe aí que Kardec dá como sinônimo de perispírito corpo fluídico. Guardem bem essa informação. Corpo fluídico é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. Daí por isso Kardec chama de corpo fluido, porque ele é oriundo do fluido cósmico universal, como a gente já discutiu alguma coisa lá no encontro passado. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Aqui Kardec deixa muito claro que não existe perispírito sem que tenha um foco, um centro do qual essas energias e esses fluidos vão se condensar, vão se aglutinar. E o foco para a formação de um perispírito é a existência de um espírito, de uma alma, de um ser inteligente que aglutina essas energias em torno de si. Daí o corpo perispíritico, ou fluido, corpo fluídico, ele só vai existir se tiver espírito. Se não tiver um espírito aglutinando essas energias, não há a formação de um corpo espiritual, não há a formação de um perispírito. Essa é a primeira informação que Kardec deixa muito claro. Mas ele diz algo mais interessante também. Quando ele diz: o corpo perispíritico e o corpo carnal, aí fazendo um paralelo entre o corpo físico e o corpo perispíritico, tem, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria. Observem que eu botei aí em vermelho para que também fique claro para a gente uma coisa que na cabeça de muitos é dúbia. Como pode ser um fluido, né? Um corpo fluídico e ao mesmo tempo ser matéria, né? E ele diz, Kardec ainda diz, ainda que em ambos em dois estados diferentes. Então ele compara aí o corpo físico ao corpo perispíritico, colocando que eles têm a mesma origem, mas eles estão em estados diferentes. Então, para Kardec, já fica claro aí nesse dizer que a questão dos fluidos e da matéria, tudo é matéria. Só que o que diferencia a matéria física, palpável, como a gente observa, e o chamado fluido que compõe o perispírito, seria justamente estados diferentes. Mas vamos ver mais um pouco sobre essa questão que começa a criar um nó na cabeça de muita gente quando começa a estudar o espiritismo e principalmente a estudar o perispírito. A pergunta que se faz é essa, né? O perispírito é formado de matéria, né? Pelo que a gente viu agora com Kardec na Gênese, sim, é formado de uma matéria, mas uma matéria diferente dessa matéria que nós estamos acostumados a ver no dia a dia. E aí, citando ainda a Gênese, mais à frente, ele faz essa qualificação do fluido, para dizer na palavra, no pensamento de Kardec, o que significa fluido. E ele diz: não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais. Olha aí Kardec dizendo que talvez não seja muito adequado a gente usar o termo fluidos espirituais, pois que, em definitivo, eles são sempre matéria, mais ou menos quintessenciada, quer dizer, volatilizada,
uma matéria mais sutil, vamos dizer assim, na palavra dos espíritos. E ele diz, de realmente espiritual, só a alma é o princípio inteligente. Então, para Kardec, o que de fato realmente é espiritual é o espírito, é a natureza imortal em nós, que é a nossa essência, que é o espírito. O resto tudo, para Kardec, são formas de matéria. E ele diz, dá-se-lhes essa denominação por comparação apenas. E, sobretudo, pela afinidade que elas guardam com os espíritos. Então, se chamaria fluido espiritual porque são fluidos que são mais facilmente manipulados pelos espíritos e que estão mais próximos daquela natureza dos espíritos desencarnados. Mas não deixa de ser um tipo de matéria, segundo Kardec. E ele conclui dizendo, pode dizer-se que são matéria do mundo espiritual, razão porque são chamados fluidos espirituais. Então, aqui Kardec começa a dissipar essa possível dúvida que ele percebeu que poderia existir entre os que fossem estudar essa matéria. Na realidade, os fluidos que compõem o perispírito, os chamados fluidos perispirituais, é um tipo de matéria, só que é uma matéria mais quintessenciada, porque para Kardec, o que podemos dizer realmente que é espiritual é aquilo que tem a ver, que está pertinente ao espírito. Isso na mente de Kardec ficou muito claro para diferenciar realmente, de fato, o que é espírito e o que é matéria. Como o perispírito ele está nessa fase intermediária dessas duas realidades, ele tem características que aproximam muito da matéria física, mas que também o causam uma aproximação da essência espiritual. Por isso que a gente diz que o fluido perispiritual é um fluido também espiritual. Mas isso tem a ver com as propriedades, né? Nem tanto quanto a sua origem, pois a sua origem é na matéria do fluido cósmico universal. Então, dito isso, a gente pode avançar um pouco mais e aí perceber essa contribuição extraordinária que o professor Zalmino coloca lá no livro Perispírito, que a gente disse que ia citar bastante no nosso estudo. Começando a citá-lo, eu coloco o seguinte, quando ele diz lá na obra. É lícito conceber-se que o perispírito, ao menos para os espíritos ligados à costa terrestre, que somos nós, possa ser o resultado da aglutinação da energia cósmica matriz, que é o fluido cósmico universal, como a gente viu. E aí ele chama a atenção. Adequada à natureza do nosso planeta, sob um campo originado da própria extensão energética da alma, que é, no caso, a força espiritual que o aglutina. Então, seria uma parcela do fluido cósmico universal que compõe o nosso planeta e parte desse fluido, dessa energia, é aglutinada através da extensão energética da própria alma, que é da força espiritual que o atrai, comportando-se depois dessa agregação como uma estrutura de categoria eletromagnética. Isso a gente vai tratar um pouquinho mais à frente. Essa categoria eletromagnética, que é de ordem física, pois, e formando um envoltório conhecido como corpo da alma, necessário, insubstituível e perene, quer dizer, permanente. Já de textura definida como material, embora tão sutil que os espíritos da codificação usaram o termo semimaterial para qualificá-la. E aí ele cita aqui o que está claro lá no Livro dos Espíritos, na questão 135. Então, observem aí que o professor Zalmino ele tenta também dissipar um pouco essa confusão que existe. Então, tudo é matéria no que se refere a perispírito. Entretanto, é óbvio que para que esse perispírito se forme, é necessário um componente espiritual, que é a força psíquica agregadora desses fluidos, que selecionam do fluido cósmico universal do planeta em que o espírito está estagiando, está reencarnando, está vivendo nesse momento. Ele seleciona essas energias que aglutinam em torno do centro gerador, que é o espírito, formando esse grande campo, esse corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito. Mas vejam, é uma matéria quintessenciada, é uma matéria diferenciada, invisível aos nossos olhos, na grande maioria das vezes. Mas vamos continuar as deduções dentro desse conceito. E aí agora citamos André Luiz, dentro da sua profundidade científica e espiritual, no capítulo 2, lá na página 26, pelo menos da minha edição, quando André Luiz quer definir corpo espiritual, veja como ele diz. O perispírito apresenta-se como uma formação sutil. Olha aí a ideia de sutilidade, de uma coisa bem leve, bem diáfana, difícil de perceber, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica. Aqui
André Luiz já faz referência a algumas das propriedades do perispírito que, por hora, nós não vamos aprofundar. Vamos falar isso mais à frente. Em cuja tessitura, as células, e aí vem uma informação interessante que André Luiz nos revela, as células do perispírito, então dá a ideia de que o perispírito é um corpo, porque se ele é formado de células, na definição biológica, as células, o aglutinado de células, formam um corpo. E ele diz, noutra faixa vibratória. Então, observe que não está necessariamente na faixa vibratória da matéria que nós a conhecemos. A face do sistema de permuta visceralmente renovado. Quer dizer, ele mostra que é um corpo formado de células, numa outra faixa vibratória, e que esse corpo ele é renovado. Quer dizer, igual um corpo físico, como ocorre no nosso corpo, que o tempo todo é renovado pela nutrição, pelos elementos de renovação que nós pegamos da natureza, da nutrição que nós nos alimentamos, esse corpo é renovado, a mesma coisa se dá com o perispírito, segundo André Luiz. Isso é uma informação importante que é bom a gente guardar também em nossa memória, porque vamos discutir um pouco disso mais à frente também. Mas, continuando a definição de André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ele diz, se distribui mais ou menos a feição das partículas coloides, com a respectiva carga elétrica. Aqui, outra informação que André Luiz acrescenta sobre a estrutura, né, a composição do perispírito, é que ele é formado de carga elétrica, semelhante ao nosso corpo físico, que, como a ciência já coloca, nós temos também uma carga de magnetismo no nosso corpo físico. No corpo perispiritual, segundo André Luiz, também. Comportando-se no espaço, quer dizer, no plano espiritual, segundo a sua condição específica. Aqui André Luiz coloca que o corpo perispíritico de cada indivíduo tem uma condição específica, diretamente relacionada à qualidade do espírito que formou esse corpo. E ele diz mais, e apresentando estados morfológicos, quer dizer, formas, o perispírito pode ter diferentes formas. Isso é uma informação também que André Luiz é importante para a gente entender lá a plasticidade, que é outra qualidade do perispírito, conforme o campo mental a que se ajusta, quer dizer, conforme a ideia do espírito, conforme o que o espírito pensa e vibra, o seu corpo perispiritual teria diferentes estados morfológicos. Daí a gente já antecipa o que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente sobre as alterações morfológicas do perispírito, como, por exemplo, na licantropia, na zoantropia, que nós até, se vocês lembrarem, nós passamos um pouco sobre essas transformações do corpo espiritual lá quando estávamos estudando as obsessões, vocês devem lembrar disso. E aí aqueles estados de degeneração do perispírito, e se deve à propriedade que o perispírito tem da sua enorme plasticidade. Mas, como diz André Luiz, deixa muito claro aí no seu texto, tudo está de acordo com o campo mental, quer dizer, o pensamento do espírito que rege esse corpo perispiritual, né? Vamos em frente. Então, veja, dá uma ideia, às vezes, quando a gente está estudando, de que o perispírito é um tipo de um campo fluídico. Ele não é só um corpo, mas um campo fluídico. Será que essa ideia é também verdadeira? Do perispírito ser um campo de fluidos que envolvem o espírito? Aí vamos citar aqui de novo a obra Perispírito do professor Zalmino Zimmermann. E ele cita lá um texto muito interessante, que eu selecionei aqui para a gente analisar. Ele diz assim, e quanto ao termo fluido, já que a gente está falando se ele é um campo fluídico, parece bem claro que, em espiritismo, tem o mesmo significado de força. É um campo de força, um campo fluídico é um campo de força. E não, pois, de uma face da matéria, né? Porque a gente pensa que o fluido seria algo semelhante ao líquido, né? Dentro daquelas 3 estados conhecidos da matéria, líquido, sólido e gasoso, o fluido seria algo parecido com o fluido como a água. E que não é, na realidade, essa ideia que o espiritismo quer dar, que os espíritos querem nos dar. Ele diz, aplicável não só às categorias conhecidas em físicas, como aquelas cuja existência se sabe. Por enquanto, só por informação dos espíritos. O campo perispíritico, como um todo, é, na verdade, resultante de vários campos estruturadores correspondentes, cada qual a um determinado órgão. Sua interação conjunta responde pelo estado fisiológico geral. Aqui, o professor Zalmino ele dá a ideia de que o perispírito seria, sim, um campo fluídico, mas não um fluido, como a gente pensaria como um estado da matéria, mas sim como uma força, formando um campo de força, e aí, como ele deixa muito claro aí, resultante de vários campos estruturadores.
Aqui coaduna a ideia que o professor Zalmino coloca aí, de que o perispírito seria um corpo formado também de campos estruturadores e diversos campos, o que vão formar aquilo que talvez os ocultistas, os estudiosos do passado, colocavam como corpos sutis da alma, os diferentes corpos, os 7 corpos, né? Que a gente também vai discutir um pouco isso mais na frente, falando do corpo mental, corpo astral, duplo etérico, que seriam nada mais do que, como nós discutimos antes, partes do perispírito. E isso tem muito a ver com o que o professor Zalmino está colocando aí, com essa ideia de campos estruturadores. Cada um teria sua função e que no campo geral, tudo isso faria parte do que nós chamamos de perispírito. É muito interessante a gente perceber que o perispírito também pode ganhar essa definição também de campo fluídico. E aí a gente tem que lembrar que, como a ciência já nos mostra, que o corpo humano é um grande campo eletromagnético. Isso a ciência já mostra fartamente através das suas evidências e das suas pesquisas, através da medição de seus equipamentos. O corpo físico, hoje em dia, é considerado um corpo de energia. E deixa muito claro que a visão como uma estrutura de carne e osso é a representação que o nosso cérebro faz só. Então, nós percebemos nosso corpo como se fosse só carne e osso, né? Sangue e vísceras, mas isso é só uma representação que o cérebro faz para entender a sua realidade. Mas que, na realidade, a forma, a cor, o cheiro, o sabor do nosso corpo são somente representações virtuais criadas pela interpretação que o nosso cérebro faz. Igual como acontece na televisão, que recebe sinais radioelétricos e que transforma imagem em som. Então, é tudo uma representação. Mas, segundo a ciência, o corpo físico é um aglomerado de estruturas magnéticas que estão condensadas e que formam um corpo. Isso vem muito da ideia, por exemplo, do ímã, que a gente tem, né? Todo mundo já viu um ímã. E é muito interessante que o ímã ele tem uma energia de atração e de repulsão, como a gente sabe, o que a gente chama de polo norte e polo sul, ou polo positivo e negativo de qualquer ímã. E a gente sabe que, invisível aos nossos olhos, mas que a gente sabe que existe um campo eletromagnético que envolve todo o ímã. E aí a ciência já coloca e deixa muito claro que o corpo físico seria também um campo que aglutinaria essas energias eletromagnéticas em torno de si. Então, essa imagem que a gente vê do corpo físico irradiando em volta de si, a chamada aura, o campo áurico, o halo mental, como a gente vai ver que os espíritos também usam essa definição, está coerente com o que a ciência já identificou do nosso corpo físico. Agora imagine, se o corpo físico, formado de uma matéria mais grosseira, ele aglutina forças eletromagnéticas que criam esse campo, imagine o perispírito, que é formado de energia material mais sutil, e que, de certa forma, também poderia aglutinar esse campo eletromagnético numa outra natureza, em outra modalidade de energia que foge à nossa percepção material. Então, isso está tudo muito coerente com a ideia que a ciência coloca. E isso me faz a ideia de que a gente possa ver um experimento muito simples que é feito pela ciência e que mostra a ação do campo eletromagnético que envolve um ímã. Então, nessa simulação aqui, que é feita, mostrando as chamadas linhas de força, que talvez isso dê ideia do que é o campo perispiritual. Aqui a gente vê o ímã, né, colocado aí. Aqui nós vemos a estrutura de malha de ferro, que são várias partículas de ferro em suspensão na glicerina, que não tem ação magnética sobre a glicerina, ela é inerte. E aí observem que nesse campo agora a gente vai colocar uma força aglutinadora, que no caso é o ímã. Observem aí lentamente a malha de ferro se aglutinando e se formando em volta do centro aglutinador. Nessa nossa analogia aí que nós estamos fazendo com o ímã, esse ímã seria o espírito, que aglutinaria essas energias, esses fluidos que estão dispersos no ambiente. E essa aglutinação faria com que eu formasse esse campo em volta do agente aglutinador, que no caso aqui para nós seria o próprio espírito. Então essa experiência bem simples dá uma ideia de como os fluidos que formam a Terra, né, que formam o nosso planeta, eles estão dispersos. E que através de uma força aglutinadora, que no caso aí é o ímã, e no nosso caso que estamos estudando aqui, o próprio espírito, daria a ideia de que o espírito ele tem condições de aglutinar e formar esse campo em volta do nosso corpo físico. Dando essa analogia, a gente consegue entender então a ideia de que o corpo perispiritual seria um tipo de campo também fluídico. Citando o livro Emmanuel, o próprio espírito Emmanuel, ele nos dá uma ideia disso quando ele diz assim: é lícito considerar-se espírito e matéria como estado diverso de uma essência imutável, chegando-se dessa forma a estabelecer
a unidade substancial do universo, né, que é espírito e matéria. Dentro, porém, desse monismo físico-psíquico, perfeitamente conciliável com a doutrina dualista, né, que é a doutrina que concebe que existem duas realidades no universo, espírito e matéria, faz-se preciso considerar a matéria como estado negativo e o espírito como estado positivo dessa substância. Olha aí a ideia como parecida de um ímã, né? Que tem um polo negativo e um polo positivo. Então, a matéria seria o polo negativo e o espírito o polo positivo, que teria condições, essas duas realidades juntas, de aglutinar elementos. E ele diz, o ponto de integração de dois elementos estreitamente unidos em todos os planos do nosso relativo conhecimento ainda não o encontramos, que é justamente por que o perispírito é formado. Segundo Emmanuel, ainda há estudos que a espiritualidade tem que fazer para entender por que essas duas possíveis polaridades de duas realidades tão distintas, que é a matéria e o espírito, que tem polaridades, uma positiva e outra negativa, podemos assim dizer, elas poderiam estar unidas de certa forma, formando uma unidade monista, uma unidade única, e que aglutinariam energias em torno de si. Como é que pode duas naturezas distintas aglutinarem energias em torno de si, já que elas são tão diferentes? Era para um aglutinar um tipo de energia e o outro aglutinar outra, mas o que a gente vê no perispírito é uma junção, é uma realidade em que um corpo ou um campo fluídico é formado em torno de duas realidades distintas, que é o corpo físico e o corpo espiritual, que é o espírito. Então, a gente observa que é muito interessante a gente ver como a natureza se comporta, e isso deve ter uma razão de ser. Daí a gente entende a enormidade da importância de estudarmos o perispírito para que a gente possa entender tanto um pouco da natureza intrínseca do que somos nós, em essência, que é o espírito, como também possamos estudar as particularidades da matéria que nos cerca e que nós atuamos sobre ela. Então, daí a importância de, ao entendermos mais o perispírito, a gente entende um pouco da nossa natureza espiritual e também da matéria que nos cerca. Daí vem a importância que Emmanuel chama tanto atenção dessas duas realidades. Então, a pergunta ainda perdura. O perispírito, então, é um corpo espiritual ou um campo fluídico? Na realidade, a gente observa, citando aqui o professor Zalmino, ele diz o seguinte, que naturalmente os espíritos encontraram, ao tempo de Kardec, como hoje ainda aconteceria, dificuldade em expressar seu pensamento por falta de termos apropriados, né? Mas sabe-se agora que a matéria é, afinal, uma forma, ou, se quiser, um estado ou fase da energia coagulada. Isso aí a ciência já bateu o martelo colocando que matéria é nada mais do que energia coagulada. Isso desde Einstein, na sua teoria da relatividade geral, ele deixou isso muito claro. E ele diz, resultante principalmente da constatação de que, no nível quântico das partículas subatômicas, a matéria, a rigor, é constituída por campos de energia específicos. Isso também é uma informação científica já consagrada. E ele diz, significando, pois, no caso, que as moléculas, complexos agregados de matéria, são, na realidade, campos de energia. Então, a própria matéria é energia coagulada, que se especializa de acordo com os fatores determinantes. Ora, tal como a luz, a matéria vibra. Quanto maior a frequência da vibração, menos densa ou sutil será. Isso é muito interessante a gente perceber. Isso a gente vai ver quanto à velocidade dessas partículas que compõem o perispírito, que quando elas se movimentam numa velocidade maior, elas poderiam ser visíveis aos nossos olhos físicos. Aí a gente já começa a entender a ideia do que é a materialização. A gente vai discutir isso um pouco mais na frente. E quando ela vibra em velocidade menor, ela poderia ficar imperceptível ao nosso olhar. E ele diz, tem-se então que o perispírito, designado pelos espíritos como constituído de matéria sutil, semimatéria, ou seja, de intensidade menor que a do corpo físico, né? Assim se apresenta porque necessariamente vibra numa frequência mais elevada que a do corpo físico. Por isso ela estaria para nós, como ela vibra numa velocidade maior, ela estaria para a maioria de nós invisível. Por isso que a gente não consegue ver esse campo que nos envolve e que forma o nosso campo áurico, o nosso campo de repercussão mental, como diz André Luiz, e que é uma emanação do nosso próprio perispírito. Então, parece que, respondendo essa pergunta, se o nosso perispírito é um campo ou é um corpo, seriam as duas coisas. Um corpo, pela definição que ele dá dos seus limites,
e que ele está ligado molécula a molécula a cada parte do nosso corpo, e ele é um modelo organizador biológico que forma essa nossa forma aqui do nosso corpo físico atual, e ao mesmo tempo ele se expande, ele se espraia em volta do corpo do indivíduo, do ser, formando um campo áurico, um campo de repercussão que também é a expressão desse próprio perispírito, né? Isso é muito interessante a gente constatar aqui por esse estudo que estamos fazendo. E observem que isso, talvez futuramente, vai ser também muito estudado pela ciência. Uma contribuição interessantíssima que foi dada há alguns anos atrás foi do professor, né, o cientista norte-americano Harold Sexton Bloom. O professor Sexton Bloom, ele deixou muito claro no seu livro chamado Os Campos de Vida, onde ele fez vários experimentos durante mais de 30 anos, em que ele observou os campos elétricos em estruturas biológicas. E ele verificou, através de minuciosas e delicadas medições, a existência de campos elétricos que pareciam presidir as diferentes funções biológicas. Foi a primeira vez que a ciência colocou o olhar para mostrar que uma estrutura biológica poderia estar sob o comando de um chamado campo elétrico, como ele chamou. E ele diz o seguinte, que segundo a sua conclusão, esses campos se estruturam no estilo de uma organização hierárquica, evidenciando que não são resultantes funcionais, quer dizer, não é a matéria que geraria os campos, mas o campo que aglutina a matéria e que esses campos teriam funções peculiares aos organismos, isto é, formam uma estrutura que governa, olha aí que eu botei em vermelho, uma estrutura que governa e mantém a organicidade do ser vivo. Foi a primeira vez que na ciência se evidenciou a possibilidade de que existe uma estrutura não física que emite um campo e que esse campo é que ordena a estrutura das estruturas biológicas. Muito interessante isso e que tem tudo a ver com a tese espírita, de que nós teríamos um espírito que aglutina um campo perispiritual e esse campo perispiritual ele é o ordenador das formas físicas. Isso tem tudo a ver com a tese espírita e que, observem, já foi apontado por pesquisas científicas da ciência material. Isso é muito interessante a gente ver que, nesse ponto, a ciência e o espiritismo têm tudo a ver. Citando outras obras mediúnicas, aqui o Espírito Emmanuel, no livro Pão Nosso, é muito interessante como Emmanuel ele nos dá informações importantíssimas e isso dispersas em diversas obras, né? E aqui ele falando, ó, no livro Pão Nosso, que é um livro basicamente de conteúdo evangélico, de conteúdo moral, mas tem muita informação científica ali, já que o Espiritismo é uma unidade, né? Ele não é separado. Ciência, ele é sim uma tríade entre ciência, filosofia e moralidade e religiosidade. Quando ele diz assim, ó, o corpo humano é um conjunto de células aglutinadas, isso já sabemos, ou de fluidos terrestres, a ideia do fluido cósmico universal, né, que forma o perispírito, que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. André Luiz, nos domínios da mediunidade, ele também dá o sentido do corpo físico como o veículo carnal, agora não é mais do que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Olha aí a ideia do professor Sastambur, que dá a ideia de que realmente o veículo físico ele está sobre a influência e sobre o domínio da consciência através de um turbilhão eletrônico, de um campo eletromagnético. E Emmanuel, no livro Emmanuel, diz assim o seguinte, a carne é uma vestimenta temporária, organizada segundo a vibração espiritual. E essa mesma vibração esclarece todos os enigmas da matéria. Observem aí as diferentes formas como os espíritos estão nos ensinando a mesma coisa, a mesma ideia que estamos tratando aqui, mostrando a ideia de que existe um campo organizador biológico, que nós chamamos de perispírito, que forma o corpo, um corpo espiritual também, e essas duas realidades interagem e explicam todos os fenômenos da vida física. Aí a gente observa como o espírito, com a natureza tão oposta, consegue manipular e se manifestar na matéria, né? Tudo devido à existência desse campo, desse corpo chamado perispírito, né? Isso fica muito claro aqui e a gente começa a aclarar a ideia do que seria a origem e a composição do perispírito. Então, podemos definir que o perispírito é um corpo espiritual e também um campo fluídico, né? Ao mesmo tempo.
citando aqui Kardec em Obras Póstumas, dá essa ideia também, reforça essa ideia quando Kardec diz: o perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo, como numa caixa. Ele não é um corpo limitado. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível. Olha aí uma outra propriedade do perispírito que dá a ideia, que comporta a ideia de campo fluídico. Quando ele diz que ele é expansivo, irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força da vontade podem dilatar mais ou menos. Muito interessante essa definição do codificador e que fecha muito bem essa questão, mostrando que o perispírito é além de um corpo espiritual, confinado com seus limites precisos, mas ele também se expande, ele se irradia através de um campo de repercussão em volta do próprio corpo físico e do próprio corpo espiritual formado, né? Falando um pouco, então, da natureza do corpo espiritual, do perispírito, eu cito a Gênese agora, em que Kardec também dá outra ideia interessante, quando ele diz: é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual, como nós já sabemos. É por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados. É o ponto de ligação, como a gente sabe. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito. Aí eu coloco aí, eu friso essa passagem, porque é muito interessante Kardec chamar o perispírito de órgão sensitivo do espírito. Essa ideia vai ser muito importante para a gente entender lá as formas como o perispírito se manifesta, através das materializações na mediunidade, através dos processos transformativos que o próprio perispírito cria, por exemplo, nos processos de cura, que a gente vai discutir. Por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Não é isso? Dá a ideia de um corpo sensitivo. Daí a mediunidade ela é totalmente explicada quando se estuda o perispírito, porque pela expansão do perispírito do médium ele começa a perceber realidades do plano extrafísico que na realidade física a gente não consegue perceber. E ele diz: o espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser tudo que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispírito. Olha aí, mostrando a ideia de campo de novo e mostrando que ele não se limita a ideia de que exista uns olhos perispirituais, que só pelos olhos perispirituais que o espírito vê. Não, ele vê por todo o seu campo, por todo o seu campo de irradiação. Essa dá uma ideia muito mais ampla do que seria a atuação do perispírito, segundo Kardec lá na Gênese. E aí, falando um pouquinho, para a gente não finalizar o estudo de hoje sem falar um pouco da origem do perispírito, né? Vocês viram, a composição do perispírito é formada de todas essas estruturas que nós discutimos até o momento, mas falando um pouco da origem, de onde vem mesmo o nosso perispírito, eu cito aqui a codificação, que nós, no estudo aqui da terça, já nos debruçamos um pouco sobre essas questões, mas observem que é muito interessante quando a gente vai estudar o Livro dos Espíritos, que quando a gente pega um tema específico como esse que a gente está discutindo agora, que é a origem do perispírito, a gente vai perceber que as informações espirituais elas estão como se fosse um grande quebra-cabeça. E que quando nós juntamos essas partes, por exemplo, perguntas que estão espaçadas e separadas no Livro dos Espíritos em contextos diferentes, elas querem dizer a mesma coisa, no fim. Elas estão ensinando o mesmo princípio. Então, quando a gente se refere à ideia da origem do perispírito, a gente observa nitidamente aqui no Livro dos Espíritos em 3 questões pontuais. A questão 94, como vocês podem ver, checar aí nos seus livros, na questão 151A e na questão 257A. Nós percebemos isso também, não só nós, mas também o nosso querido Haroldo Dutra. E aí eu quero citar para vocês o trecho em que ele dá uma explicação geral sobre a origem do perispírito, para que fique bem claro para a gente. Eu vou deixar que ele fale, em vez de mim, citando justamente essas 3 questões. Vamos aqui ver aqui o videozinho curto em que o Haroldo Dutra ensina sobre isso, que estamos discutindo aqui. Eles vão falar do perispírito. Então, agora não estou falando de corpo físico mais, porque o fluido vital está ligado ao corpo físico, mantém a vitalidade do corpo físico, mantém o funcionamento do corpo físico e a comunicação entre todas as partes do corpo. Olha que interessante, né? Agora está falando de perispírito. Então, posso estar falando de um espírito desencarnado que não tem mais corpo físico. Agora já é o perispírito. Aqui que fica lindo. Questão 94. Quando os espíritos vão falar, o Kardec pergunta: de que é formado o perispírito?
o perispírito é feito de quê? Qual que é a matéria formativa do perispírito? E os espíritos respondem: do fluido universal de cada globo. Ou seja, cada planeta tem um fluido universal já modificado. Não é o fluido universal puro. Já é um fluido universal modificado, adaptado para aquele planeta. Então, o fluido universal da Terra, o fluido da Terra, que envolve a Terra, já é um fluido universal modificado. E o perispírito de todos os espíritos que estão evoluindo na Terra é formado desse fluido cósmico modificado. Olha que interessante. Do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudar de roupa. Interessante, né? Então, se um espírito sai de um planeta para viver em outro, ele tem que reconstituir o perispírito dele. Ele perde o perispírito. Fica um campo, corpo mental. É como se mudasse de frequência. Fica um campo, e aí ele tem que ir naquele orbe e absorver o fluido cósmico modificado daquele orbe. É bonito isso, porque o Emmanuel vai dizer, por exemplo, na Terra, né, Jesus e os espíritos puros, a comunidade de espíritos puros que cooperam com ele na formação e na manutenção do globo, criaram uma modificação que dá ao fluido da Terra. Então, que é única, né? Que é única. É uma obra de arte. Então, toda a base fluídica da Terra é um fluido universal modificado, eles modificam isso, e aqui passa a ser a matéria de base para todos os fluidos da Terra, inclusive todos os perispíritos, de todos os espíritos. Não é só do espírito inferior, inclusive os espíritos, o mais evoluído espírito da Terra, que está ainda na Terra, o perispírito dele é formado desse fluido. Isso é maravilhoso, né? Aí, o Kardec vai... Uma questão básica, né, que é a 150A, ele pergunta sobre a individualidade. Como é que o espírito... Como é que ele mostra a sua individualidade? E aí os espíritos falam, todo espírito continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Não é? Então, é um fluido que lhe é próprio. Então, cada perispírito, não há um perispírito igual ao outro, porque a mente de cada espírito modifica. Então, você tem uma média, mas igualzinho não é, e ele aure da onde? Da atmosfera do planeta, que é o fluido cósmico modificado daquele planeta. E a aparência, geralmente, é da última encarnação, mas se o espírito, quanto mais superior, mais liberdade tem, né? Então, falam, agora eu quero me parecer o que eu era 1000 anos atrás. Não, agora eu quero mais alto, mais alto. E assim vai, né? E para encerrar, questão 257. Quando fala sobre... O Kardec vai escrever um ensaio sobre a sensação, ele diz assim: o perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito. Por isso que é esse fluido. É laço que tira do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual, que reside no espírito. Então, só para deixar claro que o fluido vital está impregnado no perispírito que o transmite ao corpo. Então, observe, mais claro do que isso, impossível, né? Então, Kardec deixa muito claro que a origem dos perispíritos, dos nossos perispíritos, são retiradas do fluido cósmico universal particularizado em cada globo. Então, aqui no planeta Terra, nós temos a porção de fluido cósmico universal no qual os espíritos manipulam para retirar e formar os seus perispíritos. Então, embora eles tenham a mesma origem, nenhum perispírito é igual ao outro. Por quê? Porque
as qualidades desses fluidos, a quantidade e as qualidades desses fluidos que vão ser manipulados para a formação de cada corpo espiritual, de cada espírito, vai ser dependente da condição moral, da condição espiritual de cada agente aglutinador, que no caso é o próprio espírito. Então, embora tenham a mesma origem, eles não são iguais, né? Isso fica muito claro aí no dizer que o Haroldo seleciona dessas 3 questões importantíssimas para a gente finalizar esse estudo de hoje, mostrando a natureza e a origem do perispírito, né? Daí, para a gente também concluir, em resumo, né, eu pego essa passagem, já que falamos muito do Espírito Emmanuel, no outro livro desse mesmo Espírito, chamado Pensamento e Vida. E Emmanuel coloca muito claramente, para resumir tudo que a gente discutiu na noite de hoje, o seguinte: não nos esqueçamos de que o corpo na Terra é o filtro vivo de nossa alma, né? Ele é um produto de nossa alma, né? Constituído por bilhões de células ou individualizações microscópicas que se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhes a natureza eletromagnética. Lembra uma oficina complexa, formada de bilhões de motores infinitesimais, bem pequenininhos, né? Movidos por oscilações eletromagnéticas, em comprimento de onda específica, emitindo radiações próprias e assimilando as irradiações do plano em que se encontram. Tudo sob o comando de um único diretor, a mente, que é nada mais do que o nosso próprio espírito em ação, né? A nossa mente, é o nosso pensar, né? Então, com essas palavras de Emmanuel, podemos concluir o nosso estudo de hoje, essa segunda parte do nosso estudo de hoje, falando sobre a origem e a composição do perispírito. A partir de agora, vamos entender um pouco das propriedades que esse perispírito tem e que tipo de manifestações essas propriedades podem gerar para que nós possamos identificar as potencialidades que quase que são infinitas desse corpo espiritual chamado perispírito. A todos, meu grande abraço, desejo a todos um bom descanso e, se Deus quiser, nos encontramos na próxima semana. Muita paz.